Boa tarde. Que Jesus nos envolva, né, nessa tarde de quinta-feira, que faça que hoje a gente consiga aprender um pouquinho mais, né, aí juntos, porque estamos aqui todos para aprender. Eu, em primeiro lugar, né, tive que estudar e estamos aqui hoje para falar sobre um tema que é difícil às vezes de entender, né, que é a dor. Aí, lá no início da leitura, Leon Denis, ele faz uma pergunta. Por que existe a dor? Por quê? Né? Ela não é. Nós não enxergamos ela, né, na verdade, como uma coisa boa. Nós enxergamos como algo ruim. E aí, ele vem respondendo para a gente sobre a lei do equilíbrio e a educação. E aí a gente começa a pensar, lei do equilíbrio, educação, como assim? Aí quando a gente vem aqui, ele fala, a dor não é castigo, é uma provocação que a gente ainda precisa para nos mover em direção ao nosso progresso. Quando a gente reencarna, a gente vem sabendo de tudo, né? Aliás, aceitando tudo que nós vamos passar aqui. É como se a gente fosse fazer uma viagem para um lugar frio, e aí chega lá, está muito frio, e a gente reclama o tempo inteiro. Aguento esse frio. Mas estava no pacote, não estava? Estava lá. E a gente aceitou o pacote, aliás, muito empolgados. Só que na hora, no meio do caminho, as coisas vão ficando difíceis. E a gente vai reclamando, murmurando, querendo desistir. Porque é mais fácil, é muito mais fácil. E aí Leon Denis traz para a gente algo que é maravilhoso sobre a revelação pela dor. A dor, ela vem simplesmente nos mostrar o que a gente ainda pode fazer e ser de melhor. O que nós podemos construir para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a evolução das pessoas que estão ao nosso redor. O que nós podemos aprender, porque a lição que nos é dada às vezes com as dores que passamos, e cada um temos, né, nós temos as nossas, que são diferentes umas das outras, é o nosso aprendizado, é a parte que nos leva a enxergar um pouco melhor Deus. Como está a minha relação com Deus? Porque muitas vezes, quando nós falamos, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, e quando acontece uma coisa maravilhosa na nossa vida, meu Deus é maravilhoso, Deus é fiel, foi Deus que me deu. E quando acontece algo que não é maravilhoso, né, que dói, porque dói, o sofrimento, cadê a nossa relação com Deus? Onde ela está? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer nesse ensinamento que Leon Denis traz para a gente. Como é que está a minha intimidade com Deus? Quando a dor vem, as provações, as dificuldades, o que eu falo com Deus? Eu aceito? Ou eu reclamo? Eu murmuro? Aí, olha como Leon Denis, né, já naquela época, era moderníssimo. Por quê? Tem um livro que eu li há mais ou menos uns 15 anos, pouco tempo, né? Chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Alguém conhece? Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves, se eu não me engano. Aí, quando eu vi o título daquele livro, eu falei, meu Deus, ostra feliz não faz pérola. Primeiro, não entendia muito sobre ostra, né? Não entendo até hoje. E, segundo, eu não imaginava muito como a pérola era feita, enfim, não tinha muita noção. E aí comecei a ler o livro, e esse livro, o título desse livro é exatamente isso. A ostra, ela só produz a pérola quando ela é incomodada.
entra um cisquinho dentro dela, um exemplo, né, que eu estou dando para vocês grosseiro, mas é claro que tem explicações aí perfeitas para os especialistas. Entra um cisquinho dentro dela e aquilo começa igual o olho. Não entra um cisco no olho e não começa a incomodar? A pérola a ostra só faz pérola se ela for incomodada. Se entrar um cisquinho ali dentro e aí ela começa o quê? A se mover. Ela começa a ter que se mover. Está aí o segredo. Porque se ela não fosse provocada, ela não se moveria. Ela continuaria ali e não produz pérola, que eu já pesquisei, tá? Então, as ostras que produzem pérola são as ostras que são provocadas, que são incomodadas a se mover, a fazer algo que não estão fazendo ainda. Então, trazendo para o nosso estudo, nada mais, a dor, nada mais do que é isso. Ela é uma provocação. Ela é uma provocação para nos ensinar, né, para fazer com que a gente aprenda a lidar com o sofrimento, que não é fácil, todos nós sabemos que é uma das coisas mais difíceis do mundo, é você estar sofrendo, algo está doendo, e você ter que lidar com aquilo com tranquilidade e ainda imaginar que aquilo é algo bom. É quase impossível, né? Para a gente ainda que está começando a nossa caminhada espiritual. Mas nós precisamos começar, pelo menos, a treinar isso. Porque eu digo que tudo é um treino aqui, né? A gente precisa treinar, gente. A prática, a teoria, ela é maravilhosa, como quando a gente estuda, por exemplo, os livros de Leon Denis, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou falando da doutrina, né? Mas na vida também. Você vai para a escola, tem que estudar, tem a teoria no livro, mas não tem que praticar. Um médico vai lá, faz toda uma faculdade. Se não for para a prática, não é à toa que tem 2 anos de internato, antes de sair da faculdade. Prática. A gente precisa praticar o que está escrito nos livros. E aí a gente começa a entender o porquê que vem a dor em alguns momentos. Porque nós precisamos ser provocados a praticar o bem, a fazer um trabalho voluntário, a entender melhor o nosso próximo, a saber o que está de errado à nossa volta, que talvez não seja nem com a gente, mas que está interferindo na nossa vida. E são tantas outras coisas que nos levam a pensar na questão da dor. Aí eu trouxe aqui, né, porque melhor do que eu falando, é eu ler um pedacinho aqui do que ele fala para a gente, né, nosso filósofo. Nessa leitura da revelação da dor, eu peguei esse pedacinho aqui que eu achei assim espetacular. Diremos por isso aos sacerdotes de todas as religiões: alargai o círculo de vossos ensinamentos. Dai ao homem uma noção mais extensa de seus destinos, uma vista mais clara do além, uma ideia mais elevada do alvo que ele deve atingir. Fazei-lhe compreender que sua obra consiste em construir por suas próprias mãos, com a ajuda da dor, a sua consciência, a sua personalidade moral, e isso através do infinito do tempo e do espaço. Se na hora atual vossa influência se enfraquece, se vosso poder está abalado, não é por causa da moral que ensinais, é por causa da insuficiência de vossa concepção da vida, que não mostra nitidamente a justiça nas leis e nas coisas, e, por conseguinte, não mostra Deus. Essa parte aqui, quando eu li, eu fiquei pensando que tantas vezes, né, na nossa vida as coisas acontecem, e como eu falei lá no início, nós temos que avaliar qual é a nossa relação com Deus. Nós temos que avaliar qual é a nossa fé. Fé, né, é você colocar o pé acreditando que Deus vai colocar o chão. Mas nós, seres humanos, queremos o chão primeiro. Queremos ter muita segurança para colocar o nosso pezinho lá. Fala que não, eu também. Todo mundo quer segurança. Mas nós precisamos entender que
a todo momento, Deus é misericordioso e mostra para a gente que se nós colocarmos o nosso pé, Ele vai colocar o chão para a gente. E aí vem a prática. Vem a prática, a vida que a gente, né, deve levar. E não a que a gente quer levar. Muitas vezes, nós estamos, né, aí na correria desse mundo material, que é um mundo que nos envolve, que é o mundo onde a gente vive, que é o mundo onde nos exige cada vez mais ter do que ser. E aí, de repente, quando a gente está lá no, né, não, porque tem que ter, porque tem que ter, porque tem que ter, porque tem que ter, trabalhando, estudando, nem olhando às vezes para o marido, nem olhando às vezes para os pais, nem olhando para os filhos, ele faz o que com a gente? Ele dá uma cutucadinha. Olha só, o ter não é mais importante do que o ser. E aí a gente começa a entender o motivo de alguns acontecimentos na nossa vida. Aí, quando a gente vem aqui no Evangelho, no capítulo 5, na justiça das aflições, aí vem aqui, deixa eu botar meus olhos. Só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Aí ele vem aqui à frente. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, ele não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, se a gente não entender que nós temos um futuro e que é apenas uma passagem aqui, e que nós aceitamos antes de virmos nessa reencarnação, nessa encarnação, o que iria nos acontecer, e que se a gente não tiver, né, abnegação, resiliência, paciência, e principalmente sabedoria para lidar com essas dores, muitas vezes nada será revelado por elas. Que, na minha opinião, e também no estudo que eu fiz hoje, é o pior que pode acontecer. Porque se tantas vezes nós passamos... Já viram que existem ciclos? Às vezes você conhece uma pessoa que ela passa pelo mesmo problema várias vezes. Mas você pensa, meu Deus, porque até a gente fica, né? Por quê? Está passando de novo isso? Mas por que de novo? Mas você vai olhar, às vezes, né, a gente não fez nada para mudar. Né? Todos nós temos os nossos ciclos, os nossos probleminhas que são recorrentes. E aí, enquanto a gente não entender a lição que vem junto com isso, com essas dificuldades, com esses sofrimentos, de nada adianta. E eles vão continuar acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. E Ele quer nos provocar, nos levar para frente. Porque o que importa é o progresso espiritual. O que importa é a nossa evolução espiritual. E a evolução e o progresso de quem está ao nosso redor. Muitas coisas, às vezes, como aqui, né, foi falado no início lá do que eu li na nossa leitura, né, que não é mostrado
a vida além do que ela é aqui. Né? Ele pede aos sacerdotes que mostrem para as pessoas além do que a gente pode ver. Porque o momento, muitas vezes, a gente está mal. Mas, se a gente tem fé, e se a gente acredita que Deus, Ele não faz nada errado, porque Ele é Deus, tanto quando Ele faz uma coisa boa e quando Ele nos provoca, porque Ele não faz uma coisa ruim, Ele nos provoca. Ele nos provoca para que a gente tenha a revelação através da dor. E aí, seguindo aqui, né, nós estamos encarnados para crescer, para evoluir. E se nós não quebrarmos os nossos ciclos, da mesma forma ficaremos, porque não vamos dar passos para trás, graças a Deus, porque Deus é misericordioso. Mas ficaremos no mesmo lugar, ficaremos paralisados. E Ele nos provoca para que isso não aconteça, para que a gente possa enxergar o que eu posso fazer mais, o que está faltando, e correr atrás disso. A gente que faz visita aos hospitais, né? Muitas vezes, a gente chega no hospital e as pessoas estão sofrendo, né? Ali, porque estão internadas. Quem já ficou internado sabe que, né, não é agradável. E aí, a gente pergunta assim, já você vê que está ali o soro com um remedinho, né? Sempre um remedinho para dor ou um antibiótico, é característico. Aí você pergunta assim, mas está sentindo dor? Não estou mais sentindo dor. Aí você pensa, né? O que a gente fala? A pessoa não está mais sentindo dor, ela está ali internada, é ruim, né? Quem já ficou, como eu já fiquei, eu sei que é ruim. Aí você fala o que a gente sempre, geralmente, a gente fala, a gente tem que agradecer pelos medicamentos, né? Porque você imagina se não houvesse hoje um medicamento para dor, como não havia antigamente. A gente precisaria estar internado com dor. Aí vem a questão, por que os remédios foram criados? Através de pesquisas, né? Por que as pesquisas são feitas? Porque as doenças aparecem, né? Porque senão eles não seriam criados, estudados, pesquisados. Olha a provocação. A doença vem, porque quantas doenças que a gente... não sou especialista em doença, né? Mas acredito que pelo menos aí uma centena de doenças já tenha sido controladas com remédios e também prevenidas com vacinas, né? Porque nós ainda temos as vacinas para prevenir as doenças. E essas vacinas só foram pesquisadas e estudadas por quê? Porque veio a dor. Porque veio a doença primeiro. E aí começa uma provocação. E hoje nós podemos usufruir disso, desse momento de aperfeiçoamento de tecnologia, né, de evolução da medicina, mas que começou com alguma dor. Não tem jeito. Porque senão os pesquisadores não iam descruzar os braços, ia ficar todo mundo lá quietinho. Por quê? Não precisa. Não tem doença, está tudo certo, está tudo lindo, né? E hoje, quando a gente vai a um hospital e vê uma pessoa que estava morrendo de dor há 2 horas, sem dor, e ainda não conseguimos agradecer isso. Né? Ainda não conseguimos. Nós só pensamos no que é ruim. Mas nós não agradecemos o que já existe de bom para a gente. E aí, indo lá para frente, a gente vai ao médico e descobre que a gente... Uma vez eu ouvi Juan falando isso aqui, que a gente é hipertenso. Eu não sou não, mas nem quero ser. Mas que a gente é hipertenso. Aí, o médico fala assim, você tem que caminhar, você tem que ter uma alimentação equilibrada, você tem que tomar um remedinho, né? E
às vezes, da forma que está, nem um remedinho precisa. Se fizer alimentação equilibrada, se fizer caminhada, se fizer tomar água, enfim, né? Aí o médico lá fala para a gente isso, para quem é hipertenso. Aí a pessoa vai para casa, ai, bobagem. Ai, nem, nossa, vou tomar esse remedinho aqui, eu vou fazer caminhada. Ai, que preguiça, gente. Preguiça de fazer caminhada, preguiça de ficar comendo legume, fruta. Isso é ruim. Né? Mesma coisa que quer emagrecer, mesma coisa. Aí, hipertenso continua com a vida do mesmo jeito. Ele não entendeu o que foi alertado. Ele continua ali comendo, né, o que não pode, não fazendo exercício, muito pelo contrário. Aí, para birra, né, que o ser humano é rebelde, ele vai ficar mais sem fazer exercício. Agora eu não vou andar até o trabalho, eu vou de Uber. Né, só para implicar aquilo que, em vez de saber que está implicando ele mesmo, né, a saúde dele. E aí o que acontece? Ele tem um infarto, quase morre, todas as veias entupidas, vai para o hospital na emergência e é salvo. Naquele momento de medo, de pavor, não é todo mundo não, mas a maioria vai fazer caminhada, porque agora tem que fazer caminhada, entendeu? Agora tem que fazer caminhada, ó, não posso comer isso, nem aquilo, nem aquilo. Eu quase morri. Por quê? Porque ele gosta até de contar a história. Quase morri. Não é? E então não posso mais, ó, não posso fumar, não posso comer besteira, não posso ficar sem fazer exercício físico. Vou sair 2 horas antes do trabalho, porque eu preciso caminhar muito. Ele passou o quê? Pela provocação. Pela provocação da dor. E talvez, né, lá no caso do hipertenso, se ele tivesse, né, feito ali a parte que ele tinha que fazer, ele não teria passado. Ou teria também, porque a gente não sabe o que está reservado, mas o ser humano é assim. E por isso que existe esse tema, a revelação pela dor. Porque são muitas coisas boas que vêm após a dor. Só que a gente não consegue enxergar porque é muito difícil, porque dói. A única coisa, eu creio que a única coisa que nos faz suportar é Deus. É a ideia de que Deus não faz nada para nos prejudicar. Muito pelo contrário, Ele só faz para o nosso bem. E aí, né, que eu já estou vendo ali que a hora vai passando, eu não quero deixar de falar algumas coisas aqui. Então, a dor, gente, ela vem, segundo Leon Denis, para nos ensinar a ter resiliência, que é a relação com Deus num ambiente de confiança absoluta. Né? Porque quando você passa por um problema 1, 2, 10, 20 vezes e tem resiliência, isso é uma confiança absoluta em Deus. É uma fé inabalável. O poder está na resposta. Eu assisti uma palestra há um tempo em que as coisas acontecem a todos os momentos. O poder está na sua resposta. Aí fiquei eu pensando, meu Deus, que resposta é essa, né? Aí a palestra foi indo para frente, e eu fui entendendo que é a resposta que você dá nos momentos difíceis. Porque existem várias formas de você lidar com uma mesma dor. Ou você vai murmurar, lamuriar, se entristecer, se deprimir, ou você vai agradecer a oportunidade de poder ter a revelação e pedir para que você possa entender o que é que eu preciso fazer. É difícil, né? Porque a gente está num momento em que a gente não consegue muito ver isso. Mas a gente precisa treinar. É um treino. Como o trabalho voluntário é um treino. Sempre aqui na palestra, eu falo sobre os estudos, né? Está ali, fixado ali. Eu não gosto de deixar de falar dos estudos, porque eu acho o seguinte, se a gente realmente quer entender
né, o nosso futuro, a nossa encarnação, a nossa evolução, o nosso progresso, a gente precisa estudar, né? E também o trabalho voluntário. Ele está aqui, ó, aberto a quem quiser. E precisando de voluntários, né, Zara? Há vagas. Há vagas. Por quê? Porque sempre há vagas. Porque o trabalho voluntário, entendeu? Ele é o melhor treino que existe. Num curso que a gente está fazendo aqui, a professora falou que existe, né? Aí eu sempre esqueço o nome lá de um local no cérebro, não esqueço a essência da informação, mas o nome que existe é o hipotálamo, não sei, eu acho que é hipotálamo, não sei, hipófise. Então vou falar a essência da informação. É que quando descobriram-se que você fazendo o bem, né, quando você faz o bem, você tem uma felicidade muito maior do que quando você compra alguma coisa. Por exemplo, compra um carro, ou quando você compra sua casa própria, que a casa própria é uma grande realização que a gente tem material, né? Com a sua casa própria, ou quando você ganha um filho. Gente, o bem, fazer o bem ao outro, é felicidade. Isso é pesquisa científica. Não estou falando só, né, de doutrina espírita. É uma pesquisa científica. E quando você faz bem ao outro, você é mais feliz. Então, essas coisas é que a gente precisa parar para refletir nesse texto de Leon Denis, A Revelação da Dor, né? Porque muitas vezes a gente entra num quarto de hospital, a gente que, né, faz a visita, como eu disse, e vê uma pessoa que está ali sem dor, sem nada, deprimida, no quarto escuro, e uma outra que está indo para uma sala de cirurgia, não sabe direito o que vai acontecer com ela, dando glória a Deus. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Aí você pensa, obrigada, eu agradeço de estar aqui ouvindo você falar isso. Porque, né, são duas pessoas que estão lidando com a dor de formas diferentes. Cada uma tem o seu motivo, cada uma tem o seu momento, né? Nós não sabemos qual das formas nós faríamos, só passando por isso. Mas eu acho que é uma reflexão. Então, sempre que a gente sai da nossa zona de conforto e sempre que a gente vai fazer o bem, a gente começa a aprender muito mais do que ensinar ou do que levar alguma coisa para o outro. É a gente que recebe. E aqui, vou ler rapidinho para vocês um texto para a gente encerrar aqui, que eu trouxe do Chico. Aliás, são dois, mas é rapidinho. Não sei se vocês, as pessoas que conhecem, né, a história do Chico, tem uma passagem em que é famosa do Chico, né, um acontecimento na vida dele, em que ele tinha na cabeceira da cama escrito: tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo passa. Aí está aqui, tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sossobrar, essa palavra, mas é afundar, né, diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará,
porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Então, como diz, né, Chico nesse texto, que é mais ou menos o que a gente está aqui estudando, porque existem, né, as tempestades, porque existem os dias de mar calmo, mas tudo vai passar, tanto o mar calmo quanto a tempestade. O poder está na nossa resposta. O poder está na nossa resposta, porque as coisas vão continuar acontecendo. E aí, eu estava lembrando de uma história que eu ouvi acho que é Fernando Fernandes, é um ex-BBB, olha só, que eu vi uma vez a mãe dele chorando muito porque ela falou: meu filho não tem mais jeito. Depois que ele saiu do BBB, acho que ele ficou meio, né, equivocado lá das coisas da vida. E ela deu uma entrevista, e eu assisti isso tem muitos anos, gente. Eu nem sei quantos anos tem. E eu nunca me esqueci que a dor que eu senti daquela mãe. Que ela falou: o meu filho não tem mais jeito. E o Fernando Fernandes, acho que tem umas 2 semanas, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Não sei se foi o Bial que perguntou para ele numa entrevista: você se arrepende das coisas que você fez? Aí ele falou: não, porque senão não teria me tornado quem eu sou hoje. Olha que lindo. Porque são muitos anos depois, né? E uma pessoa que teve um acidente, que não ficou paraplégico, é um atleta hoje, com medalhas. Então, ele usou a dor, né? Ele entendeu a revelação da dor. E aí, só para a gente encerrar aqui, eu vou citar o Chico novamente para a gente ir para casa com essa reflexão. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que gostaria de ser quando crescer. Eu escrevi: feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida. Então, gente, é isso aí que eu deixo para vocês nessa tarde de quinta-feira, que eu aprendi muito estudando esse texto. Vamos dar valor à felicidade real e não à felicidade de ilusão. Porque a felicidade de ilusão também passa. E a real, num futuro próximo, se Deus quiser, ela será eterna. Graças a Deus. Agradecendo, então, a Tatiana pelas suas reflexões.